Os grupos vegetais representam etapas importantes da evolução das plantas ao longo da história da Terra, revelando adaptações progressivas à vida fora da água e ao domínio do ambiente terrestre. Entre esses grupos destacam-se as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, que apresentam diferenças estruturais, reprodutivas e ecológicas fundamentais. As briófitas constituem o grupo mais simples entre as plantas terrestres, sendo representadas principalmente pelos musgos e hepáticas. Elas não possuem vasos condutores verdadeiros, como xilema e floema, o que limita seu tamanho e sua capacidade de transporte interno de água e nutrientes. Por isso, costumam viver em ambientes úmidos e sombreados, onde a água está disponível com facilidade. Nessas plantas, a fase dominante do ciclo de vida é o gametófito, que corresponde à fase produtora de gametas. A reprodução depende diretamente da presença de água, pois os gametas masculinos precisam nadar até os femininos para que ocorra a fecundação. Essa dependência evidencia sua proximidade evolutiva com as algas verdes, consideradas ancestrais das plantas terrestres. As pteridófitas representam um avanço evolutivo importante em relação às briófitas, pois já apresentam tecidos condutores especializados, permitindo maior porte e melhor adaptação ao ambiente terrestre. Entre seus representantes mais conhecidos estão as samambaias e avencas. Nessas plantas, a fase dominante do ciclo de vida passa a ser o esporófito, que corresponde à fase produtora de esporos. Apesar de já possuírem vasos condutores, as pteridófitas ainda dependem da água para a fecundação, pois seus gametas masculinos continuam sendo flagelados e necessitam de um meio aquoso para alcançar os gametas femininos. Elas apresentam folhas bem desenvolvidas, chamadas frondes, e geralmente se reproduzem por meio de esporos formados em estruturas chamadas soros, localizadas na face inferior das folhas. Essa etapa evolutiva demonstra a transição entre plantas simples e formas mais complexas e independentes da água. As gimnospermas representam outro avanço significativo na evolução vegetal, pois são as primeiras plantas a apresentarem sementes. Esse fator foi decisivo para a conquista definitiva dos ambientes terrestres, já que as sementes protegem o embrião e favorecem sua dispersão. Exemplos clássicos desse grupo são os pinheiros, as araucárias e os ciprestes. Nessas plantas, a fecundação não depende mais da água, pois ocorre por meio do grão de pólen transportado pelo vento. Outra característica importante é que suas sementes são chamadas de sementes nuas, pois não ficam protegidas por frutos. As estruturas reprodutivas organizam-se em cones ou estróbilos, que produzem os gametas masculinos e femininos. O surgimento da semente representa uma inovação evolutiva decisiva, pois aumenta as chances de sobrevivência do embrião e amplia a capacidade de colonização de novos ambientes. As angiospermas constituem o grupo mais evoluído e diversificado entre as plantas atuais, sendo responsáveis pela maior parte da vegetação terrestre existente hoje. Elas apresentam flores e frutos, características exclusivas desse grupo. As flores são estruturas reprodutivas altamente especializadas, que favorecem a polinização, muitas vezes realizada por animais, especialmente insetos, aves e morcegos. Já os frutos desempenham papel fundamental na proteção das sementes e na sua dispersão. Outra característica marcante das angiospermas é a presença de dupla fecundação, processo exclusivo desse grupo, que resulta na formação do embrião e do tecido nutritivo chamado endosperma. Essa inovação aumentou significativamente a eficiência reprodutiva dessas plantas. Além disso, as angiospermas apresentam grande variedade de formas, tamanhos e adaptações ecológicas, ocupando praticamente todos os ambientes terrestres do planeta. Assim, a sequência evolutiva formada por briófitas, pteridófitas,
gimnospermas e angiospermas, demonstra claramente o aperfeiçoamento progressivo das estruturas vegetais ao longo do tempo, evidenciando a transição da dependência da água para a independência reprodutiva e o desenvolvimento de mecanismos cada vez mais eficientes de proteção, nutrição e dispersão das sementes, o que permitiu às plantas ocupar com sucesso quase todos os ecossistemas terrestres.